um dos principais sintomas para recorrer ao médico, seja ortopedista, seja médico de família. Hoje o tema que me traz cá é o tema da estenose lombar, o vulgo canal estreito lombar. Uma patologia muito frequente, é uma patologia que atinge cerca de 10% da população adulta, sendo a causa de cirurgia nas pessoas mais idosas a principal causa de cirurgia à coluna. Okay? É um síndrome clínico, acima de tudo. Os doentes queixam-se de dor nas pernas com dificuldade na marcha. É isto que caracteriza esta patologia em termos mais populares. Os sintomas, é difícil para os doentes entenderem estes sintomas. Sem entrar em pormenores muito técnicos, esta patologia há uma grande capacidade de compensação para estes sintomas. Os doentes conseguem assumir determinadas posições que fazem aliviar os sintomas e isto permite-lhes andar durante muito tempo sem recorrer a um médico, porque conseguem realizar as suas atividades de vida diárias. Da mesma forma, com o próprio nome estenose indica-nos logo que isto é um síndrome de caracterização anatómica. Ou seja, isto é um síndrome por uma alteração anatómica, que existe um aperto, isto resulta de uma degeneração da coluna. A degeneração não ocorre, um bocado ao contrário das células hérnias discais, de um dia para o outro. Isto demora anos a decorrer. Nós falamos numa cascata degenerativa. Isto é um fenómeno cíclico em que faz parte do processo de envelhecimento normal. Da mesma forma que nós desenvolvemos rugas cutâneas, temos cabelos brancos, também as nossas articulações envelhecem. E no caso da coluna lombar, o que acontece é que há uma diminuição do conteúdo de água dos discos intervertebrais. Para quem está lá em casa, as vértebras articulam umas com as outras através dos discos intervertebrais e, posteriormente, através das facetas articulares, tendo uma série de ligamentos envolvidos nesta articulação, claramente. E o processo começa sempre pelo disco. O disco envelhece, o disco colapsa, a chamada protusão discal, e vamos ter nestes segmentos uma microinstabilidade. O que é que vai acontecer? Se nós entendermos isto como um círculo, se nós pensarmos que à frente o disco diminuiu, atrás vamos ter consequências. Vamos ter um aumento do stress, nas facetas, um aumento do stress nos chamados ligamentos amarelos. Ao colapso, as facetas, para tentarem compensar a instabilidade, ocorre uma hipertrofia óssea, também ocorre uma hipertrofia e um desdobramento do ligamento amarelo. Pela frente, o disco vem para trás, por trás, os ligamentos e o osso vão para a frente. O que está no meio é o canal vertebral. O canal vertebral, consequentemente, diminui de volume. À medida que atrás também compensa, isto induz um fenómeno ciclo ainda de maior agravamento à frente e chegamos a um ponto em que quase não há espaço para passarem as estruturas neurovasculares. E, normalmente, é nestes casos, fim de linha, em que a maioria dos pacientes desaparecem. No entanto, isto nem sempre é verdade. Há doentes que nos aparecem mais cedo, ou porque a patologia se desenvolveu mais rápido, ou porque os tais mecanismos compensatórios não estão presentes. Um fenómeno que é muito comum, os doentes referem que não conseguem andar a pé, têm muita dificuldade, por exemplo, em descer declives, mas, por exemplo, põem-se numa bicicleta, conseguem andar imenso. Tentam subir escadas, não têm dor. Porquê? Porque há uma flexão da coluna, para entendermos estes mecanismos compensatórios, e os tais ligamentos que eu falei, que colapsavam e dobravam e iam para a frente, esticam. Ao esticar, cria-se de novo o espaço na coluna vertebral. Pode haver um gatilho, sim, pode haver o doente, a patologia, tal como eu disse, tem anos de instalação, pode haver um traumatismo, ou, por exemplo, apesar de ser menos comum, imaginemos que já temos um canal estenótico em que há uma pequena hérnia discal. Isto vai descompensar completamente a patologia, porque o espaço de um dia para o outro diminui acentuadamente. Um espaço que já por si é curto. Por outro lado, estes doentes também têm outras patologias e às vezes, à medida que os vários sintomas aparecem, o quadro clínico torna-se difícil de suportar. E o doente opta então por recorrer ao médico porque sente que está a perder uma capacidade física notória de dia para dia. Eu acho que sim, ok? Porque apesar de os sintomas serem vagos, a maioria dos diagnósticos diferenciais são ortopédicos.
entrando no foro da ortopedia, os 2 grandes diagnósticos diferenciais que vamos ter de dor nos membros inferiores vai ser a artrose, tanto da anca como do joelho, e saindo fora da ortopedia, o problema da coligação vascular por um problema arterial, ok? E o nosso trabalho é distinguir onde é que estão estes principais causas de diagnóstico. Sim. Se nós pensarmos que no envelhecimento, tanto as articulações como a degeneração vascular são muito frequentes, estes pacientes acabam por ter um bocadinho de tudo, muitas vezes. E temos que identificar onde é que está o principal problema e orientar o doente de acordo para que tenha uma intervenção adequada, sendo o objetivo restabelecer a qualidade de vida. Tal como eu estava a dizer, isto é uma doença com uma história natural relativamente benigna, uma doença que demora anos a instalar-se, ou seja, a intervenção do ortopedista permite que o doente consiga andar mais uns anos, sem, por exemplo, ter que ser logo operado. Não queremos que estes doentes cheguem mesmo no fim de linha, em que já há uma degeneração neurológica grande e a capacidade de recuperação pois também vai ser mais limitada. Não queremos deixar de chegar a esse ponto. E vamos conhecer também essa abordagem cirúrgica. Existe algum meio complementar de diagnóstico, para além da apresentação da sintomatologia? O diagnóstico clínico é fundamental nesta patologia. Nós temos que explorar bem os sintomas, fazer um exame objetivo, exaustivo, não tanto para o diagnóstico definitivo desta patologia, que pela própria história nós conseguimos chegar lá, mas queremos despistar a tal artrose da anca, a artrose do joelho, fenómenos vasculares. Temos que estar atentos a todos esses pormenores. O diagnóstico é complementado por imagem, ok? Como estava a dizer, muita gente desenvolve estenose lombar e não tem sintomas. 10% da população adulta tem estenose lombar e não temos 10% da população adulta na consulta de ortopedista por sintomas de estenose lombar. No entanto, se tivermos uma sintomatologia grave, e nós normalmente relacionamos isso com a capacidade de marcha, o número de metros que o doente consegue andar antes de ter que parar porque lhe doem as pernas, com a gravidade da estenose, e estes 2 fatores são os fatores principais para determinar se é um doente com um bom candidato cirúrgico ou se poderemos manter o tratamento conservador. Só muito raramente é que precisamos de operar um doente imediato. Normalmente serão casos em que houve uma estenose súbita por algum evento não tanto degenerativo, mas mais externo, que provocou sintomatologia mais acelerada. Os restantes doentes são doentes que têm sintomas que demoraram anos a desenvolver e sabemos que durante anos também vão ficar estáveis. A não ser que sejam muito graves, é sempre lícito orientar esse doente para o que nós chamamos de tratamento conservador ou não cirúrgico. Um tratamento com várias modalidades. Sim. O tratamento recorre sobretudo ao tratamento da dor. O doente vem por dor, nós queremos tratar a dor e queremos reabilitar o doente. Estávamos a falar há bocado que os sintomas desaparecem em flexão. Nós, se treinarmos os músculos que estabilizam a coluna em flexão, se nós tratarmos, por exemplo, com a reabilitação, procurarmos uma contratura em flexão das ancas, sabemos que a contratura em flexão das ancas vai ocasionar um aumento da lordose e da extensão da coluna para compensar. Se estivermos a aumentar a lordose, estamos a aumentar a estenose, porque estamos a promover o infolding do ligamento amarelo, como estava há bocado a explicar. Estas 2 modalidades são o pilar do tratamento. Torna-se um bocado difícil na população mais idosa escolher o tipo de fármacos que selecionamos para a dor. Há os vulgares, os anti-inflamatórios, mas hoje em dia já todos estamos cientes dos seus efeitos cardiovasculares, que nesta população temos de estar atentos. Por outro lado, temos em alternativa fármacos como o paracetamol, o célebre Benuron, ou fármacos de origem opioide, como por exemplo o tramadol. Estes fármacos não têm tantos efeitos cardiovasculares, mas, por exemplo, os opioides podem
ocasionar desorientação nos pacientes mais idosos e corremos o risco de ter quedas e ter ainda problemas mais graves a seguir, por isso é um equilíbrio delicado. A medicação é dada sobretudo nas fases piores, na fase aguda, porque temos exacerbações de sintomas, ok? Mas deve ser complementada por um regime de reabilitação. Fisioterapia, por exemplo? Exatamente, como estava a falar. O regime de reabilitação o que vai permitir é dar mais qualidade de vida aos doentes e diminuir o número de crises. Depois há efeitos que eu chamo efeitos laterais do regime de reabilitação que eu acho muito importantes nesta população. Se nós promovermos uns regimes de exercício aeróbico, nós vamos estar a melhorar a capacidade cardiovascular destes doentes. Por outro lado, nós estamos a falar de população idosa, população que muitas vezes já está em isolamento, pode estar a desenvolver um síndrome depressivo à medida que notam que estão a perder capacidades, não conseguem acompanhar as outras pessoas e acabam de ficar em casa. Nós tiramos essas pessoas de casa, reabilitamos essas pessoas e temos uma qualidade de vida maior e estamos a evitar outros problemas como uma depressão associada a este isolamento. É assim, a caminhada, quem não conseguir caminhar, quem estiver numa fase já muito evoluída da doença, se tiver a oportunidade de andar de bicicleta, por exemplo, como estava a dizer, a bicicleta permite treinar a força motora nos membros inferiores e o que os pacientes notam é que quando estão numa bicicleta conseguem fazer tudo, que por vezes a andar já não conseguem. Mas isto, passando depois para os casos mais graves, os casos em que tanto pela gravidade dos sintomas como pela gravidade das estenoses, já sabemos que o tratamento conservador poderá falhar ou poderá ter um efeito mais limitado. O que eu quero passar a mensagem é que nós temos várias alternativas cirúrgicas atuais e que elas funcionam e os riscos de realização na população idosa já está demonstrado que são iguais aos da população mais jovem. Não há motivo pelo qual não fazer as cirurgias. Okay? As cirurgias devidamente planeadas, com recurso aos últimos exames de imagem, estávamos um bocado a falar no diagnóstico, por ressonância, de ressalvar que a ressonância sim é um exame fantástico, que nos dá um detalhe de imagem que há 20 anos atrás se calhar não tínhamos, mas há outros exames que também nos ajudam depois a estabelecer o diagnóstico. Às vezes os pacientes ficam muito admirados, eles pediram um simples raio-x. Um simples raio-x dá-me informação sobre a instabilidade que pode estar associada a esta patologia. Também o TAC. Pacientes que não possam realizar uma ressonância, podemos recuar há uns anos atrás e voltar a realizar um miograma por TAC, por exemplo. O TAC também nos dá informações sobre a calcificação dos ligamentos, o que vai alterar a nossa forma de realizar a cirurgia. Mas, acima de tudo, a mensagem que, em caso de cirurgia, não há por ter medo. A literatura diz-nos que os resultados cirúrgicos são claramente superiores ao tratamento conservador nos pacientes com indicação para tal, com resultados até 4 anos, sem absolutamente nenhuma dúvida que é benéfico operar. E a minha experiência é que os doentes no dia a seguir à cirurgia estão agradecidos. Por muito que haja um processo de reabilitação a seguir, por uma degeneração que já está instalada, eles estão agradecidos. E os procedimentos cirúrgicos, nós vimos do tempo anterior em que se fazia uma abordagem mais extensa, aberta, com uma remoção dos elementos posteriores. Essa remoção não deixa de ser necessária, porque o nosso objetivo é a descompressão, mas já existem técnicas minimamente invasivas, como a descompressão com recurso a retratores tubulares, a descompressão com recurso a sistemas de endoscopia, que permitem, inclusive, realizar esta cirurgia, que há uns anos atrás, se calhar, seria suficiente para passar 2 ou 3 dias no hospital. Agora, doentes podem ser operados em ambulatório. É engraçado. E o Sr. Doutor passa-nos essa mensagem porque muitas vezes há receio das pessoas quando se sugere a cirurgia, não é? Continua a célebre frase de vou ser operado à coluna, vou ficar numa cadeira de rodas. Exatamente. Não é verdade. Atualmente as coisas estão muito mais evoluídas. Nós temos bons resultados, as pessoas ficam bem e acho que não há motivo para uma pessoa mais idosa perder qualidade de vida nos últimos anos que tem de vida, nas últimas décadas de vida. O que eu às vezes até digo é, se não for tratado, irá ficar numa cadeira de rodas muito provavelmente. Claro. Se calhar mais provável do que sendo operado. Claro.